Olá! A dinâmica de nosso momento político surpreende. Vivemos um momento único em nossa história, tendo como prioridade a estabilidade econômica para que o crescimento no mercado volte a acontecer. A questão é que há muito o que fazer, e o principal para o atual governo é conquistar a confiança da população e, por extensão, do empresário. Sem isso, nenhum plano macroeconômico irá resolver nossa atual situação. Credibilidade é a palavra-chave. E na primeira plenária de 2016, no Rio de Janeiro, os presidentes, conselheiros e assessores estavam cientes deste momento. Por isso, o empenho em criar mecanismos para assegurar a você, corretor de imóveis, sua reserva de mercado e ampliar as fronteiras para o exterior. A importância dessas plenárias é útil para a categoria, porque é a oportunidade que nós temos de reunir os líderes, da corretagem de imóveis para discutir assuntos de interesse da categoria. Portanto, ela é muito benéfica para nós, porque nós aprendemos novos conhecimentos, e podemos transmitir aos colegas corretores de imóveis. Com certeza absoluta, justamente são os anos que a gente já vai participando desses encontros, entendeu? Que vai nos ensinando, até porque nós profissionais somos eternos aprendizes e todo dia se aprende alguma coisa para poder aplicar em favor da categoria. Eu não admito a palavra crise, mas um esfriamento nas transações imobiliárias tem ocorrido, agora com mais persistência, mas temos a certeza e fé em Deus de que a questão de mais alguns meses volte à normalidade. E o profissional liberal, que realmente ele batalha, ele trabalha com responsabilidade, com ética profissional, ele consegue sobreviver e está sobrevivendo. Não tem interferido, dificulta um pouco, mas eu acredito que o Supremo Tribunal irá tomar uma decisão que será beneficiária para todos os proprietários dessas áreas rurais e principalmente para a categoria dos corretores de imóveis. Vocês estão acompanhando esse processo? Estamos acompanhando, sim. Quem acompanha dentro do sistema? Dentro do sistema, o Conselho Federal e nós, os regionais, nós temos nosso departamento jurídico que também ficam vendo a tramitação. Tendo um código definitivo e pronto, a gente tem um norte a seguir, E é isso que nós estamos esperando. Para nós é uma satisfação muito grande poder estar participando dessa primeira plenária federal, a nossa primeira experiência dentro de um contexto dessa formatação das turmas recursais. Estou integrando a primeira turma e realmente é importante essa troca, digamos assim, de conceitos entre, por exemplo, as sanções, as aplicações, o volume de multas nos diferentes estados, como que é interpretada ali o acobertamento ilegal da profissão, o exercício ilegal da profissão, como são os procedimentos que são adotados nas diferentes regiões do Brasil. Isso fortalece as nossas convicções, mas também nos auxilia a equalizar opiniões, às vezes ser um pouco mais duro com determinado procedimento, ser um pouco mais brando com outras interpretações. Mas de um modo geral também está nos servindo muito, especialmente para esse início de gestão, essa troca também de conteúdos e materiais impressos, de orientação aos conselheiros, como constituir ali as ementas, os relatórios. Então realmente está sendo uma experiência muito bacana. Eu espero que a gente possa retornar também com alguns novos conceitos de interpretação sobre o processo administrativo, sobre o processo disciplinar, o que se pode fazer nesse contexto também para que a gestão seja eficiente, eficaz e tenha agilidade na avaliação dos procedimentos. A gente tem procurado tirar uma letrinha da palavra crise e criar oportunidades. A gente tem um território muito amplo de oportunidades no Rio Grande do Sul, um estado que tem 500 municípios, nós temos diferentes realidades. A parte litorânea tem um volume grande de compra, venda, aluguéis por temporada. Temos também a Serra Gaúcha com um processo também imobiliário importante, Gramado, Canela, já é uma referência nacional.
as realidades da fronteira oeste, a região sul, da região central do estado, a própria região metropolitana, o Minha Casa Minha Vida alavancou também muitos negócios. Então a gente percebe assim que, apesar das dificuldades, o imóvel é um investimento seguro. Muitas pessoas ainda preferem investir os seus recursos em imóveis, e aí o corretor de imóveis é aquele que trabalha, que é o algodão entre os cristais, que faz a intermediação, faz a aproximação. Nós concluímos aí 100 dias de gestão, conseguimos colocar na rua uma campanha de valorização profissional com 30 outdoors, fazendo a chamada aquela imóvel só com corretor, né? Imóvel só com corretor de imóveis. Já também conseguimos oportunizar aí um informativo com os 100 dias da gestão, tudo que a gente fez, composição da turma jogadora, composição da Cefisp, composição da Coapim. A gente tem ainda uma realidade de capilaridade que a gente quer aperfeiçoar. Nós no Rio Grande do Sul temos 37 delegacias. E, por exemplo, no Paraná eu sei que existe mais de 140 delegacias. Está vendo como essa experiência da troca de ideias ela é importante? Então a gente tem 17 escritórios físicos, mas a gente quer ampliar também o número de delegacias para poder acompanhar mais na ponta, especialmente trazer um posicionamento do Conselho no que diz respeito ao apoio ao verdadeiro corretor, não sei se seria o termo correto, mas aos corretores de imóveis que realmente tem uma concorrência desleal, tem lá o acobertador do exercício legal, tem aquele que exerce legalmente a profissão. Então o Cresci, ele é um parceiro do corretor porque ele vai combater aqueles que de maneira desleal estão concorrendo contra o verdadeiro corretor. Minha avaliação é de que é uma plenária muito excepcional, uma plenária bem conduzida pelo presidente João Teodoro e emocionante também, decorrente da homenagem que recebeu o Dr. Ederon, corretor do Rio Grande do Sul. E aí a vida dele é uma lição para nós. Achamos a homenagem muito justa e muito emocionante a sua fala. Isso aí, e mais a condução do presidente João Teodoro, brilhante, e os demais conselheiros que estão se apresentando, também apresentando toda a sua plataforma do que realizou em suas obrigações, as suas tarefas, a qual a presidência designou. Nesse momento, aqui é um momento oportuno para todos nós discutirmos as ideias e o futuro da entidade e da nossa profissão. Eu acho que é muito válido, precisa acontecer, é necessário que aconteça desta forma e neste padrão. Não vou dizer a você que esteja diferente do restante do país. No entanto, ele é diferente no aspecto. Os imóveis novos, por exemplo, os lançamentos, eles não caíram de preço, permaneceram estáveis. Então isso para o mercado é bom. E lá o que não tem muito lançamento, no entanto, aquele que tem de lançamento está conseguindo vender. As construtoras estão incentivando e valorizando adequadamente os corretores e os corretores também repercutindo e valorizando aquelas comissões que voltaram ao normal e estão realmente fazendo muitas vendas. O presidente do Cresci Espírito Santo, Aurélio Dalla Piccola, continua sua luta contra a taxa de marinha. E na defesa da categoria, deu uma entrevista ao SBT sobre o tema. Assista alguns trechos. Aurélio Dalla Piccola é consultor imobiliário especializado em terrenos de marinha. E ele defende a tese do cálculo ter sido baseado de forma errada. Infelizmente, a lei autoriza a fazer a cobrança com base na planta de valores genéricos. Mas só que tem que ser cobrado somente em relação à área de terreno. A lei nova traz esse distintivo. Então, como se envolve infração ideal, não é a forma adequada de fazer o cálculo. Então isso tem que ser corrigido. E também há locais que não têm a planta genérica definida ou atualizada ou fornecida ao órgão público, e a própria lei também traz essa previsão que deve ser feita uma avaliação mercadológica. Agora, como é feita essa avaliação mercadológica se a lei saiu no final de 2015? Que empresa foi contratada? Qual profissional corretor de imóveis que foi assessorá-los, a secretaria, para reavaliar todos os imóveis do Estado que não estão
estão baseados em planta de valores nos municípios do Estado. Então essa pergunta fica e nós devemos combater essas irregularidades e correr atrás. Cada um que recebeu sua cobrança deve procurar um especialista e deve conferir esses cálculos para poder recorrer das cobranças injustas. Lembrando que a luta é eliminar, acabar com a taxa de marinha, né? E até em Portugal, que instituiu isso aqui pela colonização, os prédios urbanos já não existe desde 1937 por um decreto. Então não há mais porquê, não há motivo do Estado do Espírito Santo e do Brasil ainda ter essa cobrança aí. Uma coisa que tem que deixar de existir no nosso país diante de tantos escândalos que nós vivemos. Como você vê, há muito que se fazer. Por isso, o sistema COFES-Cresce não para de trabalhar para a valorização, qualificação e proteção da profissão do corretor de imóveis. Por isso, a união da categoria é fundamental. Até a semana que vem.